Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia, profeta Jonas. É um dos profetas menores. Primeiro Oséias, Joel, Amós, Obadias, aí Jonas. Depois Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Jonas está ali pelo meio. Tem só 4 capítulos. E quero falar um pouquinho a respeito desse livro e também sobre o personagem principal. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro do navio para ir com eles diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se ao meio. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançava no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Amém, irmãos? Irmãos, podem sentar. O livro do profeta Jonas, a autoria é desconhecida. Não se sabe ao certo quem escreveu esse livro. Ele está entre os profetas menores. Tem apenas 4 capítulos. No primeiro capítulo, Jonas recebe a intimação de Deus e foge. É lançado ao mar. No capítulo 2, ele profere um salmo, até interessante, que é um salmo de gratidão. No capítulo 3, ele recebe a chance de voltar àquela cidade, ou ir àquela cidade, melhor, né? E no capítulo 4 é o desfecho da história, onde Jonas senta-se perto da cidade, esperando o juízo, era o que ele estava aguardando. São 4 capítulos, são bem resumidos. Jonas aparece em outro livro da Bíblia, lá em 2 Reis, no período de Jeroboão II, onde ele profetiza para esse rei, e profetiza coisinha boa. E esse mesmo rei recebeu um puxão de orelha do profeta Amós. Então muitos acreditam que Jonas ele não era um profeta muito confiável. Mas ele tinha um bom nome, ele era muito aceito, e alguns acreditam que o fato dele não querer ir a uma nação pagã, que era considerada inimiga de Israel, do seu povo, que era uma nação opressora, talvez se desse ao fato dele não querer transparecer para o seu povo que ele era um traidor, para não transparecer como um traidor por estar oferecendo a uma nação inimiga a oportunidade de se arrepender e também servir ao Deus de Israel. Então, talvez seja essa uma das razões de ele fugir. E o livro de Jonas também é confirmado por Jesus, lá em 12:40 de Mateus. E uma coisa muito interessante é que ele é um livro muito rejeitado, claro, muito criticado, mas eu não estou aqui para julgar a aceitação do livro e nem tampouco o profeta, tá certo? A mensagem vai se basear nesse livro, mas não com essa finalidade. Se o livro está no cânon bíblico, a gente aceita, recebe, lê, prega, ensina, ouve o ensino a respeito dele e não questiona. A gente aceita, tá certo? Aí alguém vai dizer assim, mas é impossível alguém ficar dentro de um peixe 3 dias e 3 noites. Eu concordo, claro que eu concordo, é impossível mesmo, tá? Mas é impossível também que alguém cego de nascença possa ver. É impossível que um homem morto há 4 dias ressuscite. Também é impossível. É impossível que um leproso, naquela época, fosse purificado da lepra. É impossível que o ferro do machado flutuasse. Era impossível que o mar se abrisse. Era impossível que as águas de um rio parassem até um povo passar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o livro do profeta Jonas
a gente só pode concebê-lo na forma de um milagre. Não adianta a gente ficar aí, não, mas a ciência diz que ele poderia ter ficado lá no meio dos peixes, no ventre do peixe, etc. e tal, mas não. Outra coisa, das tantas versões de Bíblias que eu comparei o texto, principalmente Mateus 12:40, a palavra baleia aparece em pelo menos ali umas 30% das versões. As outras 30% ou 33% vai dizer grande peixe. E as outras versões que sobraram fala monstro marinho. Então por isso que a gente fala, é baleia, não é baleia, é um grande peixe, não é um grande peixe. Bem, a versão que fala baleia geralmente está em Mateus 12:40. No livro do profeta Jonas, se os irmãos olharem, a maioria das versões fala grande peixe. E aí, é grande peixe ou é uma baleia? Porque tem gente que diz que não tinha como ser uma baleia, porque Jonas não tinha como passar na garganta da baleia, que só passa um peixe. Só que o maior milagre não seria o Jonas passar na garganta da baleia. Era ele sobreviver 3 dias com o suco gástrico consumindo ele lá dentro. Então, de qualquer forma, seria um milagre. A questão aqui na palavra é pelo fato da palavra baleia significar grande peixe. Está entendendo por que é bom culto de ensino? Aí você fica ali, se debruçando em cima, tentando decifrar, mas a palavra baleia significa um peixe grande. Entende? Então a tradução que fala baleia está parcialmente correta. E a palavra que fala, ou a versão que fala grande peixe, sim, é a que eu considero a melhor. Beleza? Grande peixe então. Poderia ser uma baleia? Claro que poderia. Mas poderia ser qualquer outro grande peixe. Uma coisa que eu sinto quando eu leio Jonas. Primeiro eu sinto raiva de Jonas por ele ser teimoso. Só que o objetivo do livro não é fazer a gente ficar com raiva de Jonas. Depois eu falo qual é um dos objetivos principais. Mas a gente fica com raiva porque a gente vê a teimosia dele. Deus foi claro, vai a Nínive, pronto, é uma coisa muito simples. E quando a gente acha que obedece tudinho, como diz o nordestino, a gente acha que obedece tudinho, quando a gente vê alguém teimando, a gente se irrita. Você tem um filho que você vai para o mercado e antes de ir você fala assim para ele, nós vamos no mercado, nós vamos comprar o essencial, filho, menino, nós vamos comprar o essencial, não me peça nada de guloseima, nada. Você ouviu? Ele vai dizer, certo. Ele vai ao mercado, vai chegar na fila, tem as filas do mercado que é proposital, gente. Tem coisa boa para as crianças dos dois lados. E você vem arrastando o menino não tem como olhar para cima nem para baixo. A tentação é grande. Para ele fazer uma birra, exigir um chiclete é uma coisa muito simples. Mas ele compreendeu e ele vai passar por aquele momento de boa. Mas naquele mesmo mercado você vai ver uma criança fazendo birra. Se joga no chão, chora, exige, a mãe não sabe o que fazer, pega pelo braço, puxa, fica com vergonha, gente, ele é assim e tal. Aí alguém já puxa o celular, já quer filmar, porque hoje tudo é maus tratos, é aquela coisa toda. Aí fica aquele climão. Quem tem o filho que está ali certinho, olha para aquela cena e diz assim, haha, se fosse o meu filho. E geralmente quem tem filho, olha para os filhos dos outros. Quem não tem filho, olha para os filhos dos outros e pensa assim, se fosse meu eu não fazia assim. Espera o teu chegar. Então assim, a gente fica com raiva da teimosia de Jonas, porque a gente não admite que às vezes é eu. É eu. Vou dizer eu porque os irmãos são outro tipo de anjo. É eu. Outra coisa que eu sinto quando leio Jonas é pena dos marinheiros. Por que eu tenho pena deles? Pensa só, irmãos. Eles estavam trabalhando, eles estavam viajando. Eles não tinham nada a ver com aquilo. Tá certo? Então eu fico com pena deles. Porque assim, o Jonas entrou no barco. Eles não sabiam que Jonas ali era um fujão. Então eu fico com pena deles. Só que por outro lado, quando eles viram que Jonas caiu na água e acabou com aquele alvoroço, aquela tempestade, a Bíblia diz que todos eles, que antes cada um tinha o seu Deus, todos eles agora serviam ao Deus de Jonas. Então, de um certo ponto, louvado seja Deus. E eles perderam a carga
e quase perderam a vida, mas foram salvos e passaram a servir o Deus de Jonas. E outra coisa que eu sinto é pena do peixe também, que teve uma congestão. O profeta era tão ruim que até o peixe passou mal com ele. E outra coisa que eu percebo quando eu leio o livro é a maneira como a graça de Deus em dar a segunda chance para Jonas e a graça de Deus manifestada a uma nação pagã, salvando uma cidade inteira com quase 120 mil pessoas. Eu acho isso uma coisa extraordinária. Então, resumindo, Jonas é o profeta de Deus, recebe uma ordem e vai para a direção contrária. No caminho, uma tempestade numa embarcação, ele é jogado no mar, ele é engolido por um peixe que fica com ele 3 dias no seu estômago e o vomita na praia, e ele depois recebe uma ordem de ir na mesma cidade que ele havia fugido, para então pregar aquilo que Deus mandou ele pregar. Pronto, falei, acabou, beleza, vamos embora. Mas não, tem mais umas aplicações aqui interessantes. Jonas, ele foge não do juízo de Deus, ele não foge por causa do juízo, ele foge com medo da misericórdia. Ele tinha certeza que Deus iria agir com misericórdia, por isso ele não queria ir lá pregar. E uma coisa interessante é que, nos períodos modernos agora, alguns anos atrás, teve um Jonas também. O nome dele é James Barclay. Ele ficou 15 horas dentro de um cachalote, de uma baleia. E foi muito impressionante o relato dele. Inclusive, depois que ele passou 15 horas dentro do peixe, ele estava pescando e ele caiu na água e o cachalote estava se alimentando e engoliu ele. Foi um acidente. E depois esse peixe foi pescado e eles abriram o peixe e ele estava lá dentro vivo. Isso aí está na internet aí. Depois, como é que diz? Dá um Google aí, né? Jonas do século XX. Coloca aí que você vai achar. Nas Ilhas Maldivas, Inglaterra. Beleza. Esse camarada diz que estava muito escuro, tinha muito peixe lá dentro e alguns peixes estavam vivos. E ele tinha a sensação de morte o tempo todo. E ele ficou 15 horas dentro da baleia. E ele nunca mais cresceu pelo no corpo dele, por causa do suco gástrico do animal, que acabou danificando ali as células do corpo dele. Só uma coisa muito interessante, né? E uma pergunta que eu sempre faço quando eu leio o livro de Jonas é: por que ele ficou 3 dias dentro do peixe? Por que não ficou 2? Por que não ficou um só? Ou por que ele não caiu na água e dali a correnteza levou ele para até a praia? E eu descobri uma resposta muito simples, porque embora eu conheça a história desde criança, mas a gente nunca para de aprender, né? E a resposta é porque enquanto era para ele ir para Nínive, ele estava indo, ele nem precisava pegar barco para ir para Nínive, mas ele estava em um barco indo para a Espanha, para Tarsis, Espanha hoje, atual Espanha. Ele estava indo para a direção exatamente contrária. Então, o tanto que ele navegou na direção contrária, foi o tempo que o peixe precisou, 3 dias, navegando com ele, para ele ser vomitado em uma praia próxima. Pronto, resolvido o problema. Era 3 dias de viagem. Por isso que ele ficou 3 dias dentro do peixe. E uma coisa maravilhosa é que assim, é ruim estar dentro do peixe? É. Mas ele está voltando para o centro da vontade de Deus. Eu acho muito legal porque assim, às vezes a gente não olha o relato exato do que ele sentiu e o que ele falou no capítulo 2. Mas é bom os irmãos darem uma olhada. E cada vez que eu leio o capítulo 2, que é o que ele está sentindo dentro do peixe, que é o relato posterior, claro, eu me lembro de um hino, né? Que diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu
meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Ele está dentro do peixe, mas ele está nos braços de Deus. Ele está praticamente morto. Ele disse: estou cerrado debaixo das ondas. Mas ele está indo para a direção que Deus queria que ele fosse. E é interessante porque Deus não desiste de nós. Dentro do peixe, mas ele agora está indo na direção certa. O pessoal às vezes pergunta: o que é melhor, um cavalo lento ou um cavalo rápido? Depende da direção que você está indo. Se você está indo na direção errada, é melhor um cavalo lento. Por isso que é importante a gente saber em quem tem crido e saber para onde estamos indo. Porque a pessoa que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas quando a gente sabe para onde está indo, a gente diz: não, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu sou em Cristo. Então não é caminho que qualquer caminho serve, não. Há caminhos que parecem direito, mas o fim deles não é bom. Eu quero o teu caminho. Jesus é o caminho. Glória a Deus. Nos braços do Senhor é o nosso descanso. É interessante que nesse livro tudo obedece a Deus. O vento, o mar, o peixe, a planta, o verme, o povo de Nínive, menos o profeta. Uma coisa que Jonas pensou: se eu sair de cena, Deus não me acha. Só que lá no capítulo 1, versículo 12, ele disse para os marinheiros: eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Tá bom, mas ele não sabe que tu fugiu. Tipo assim, o teu Deus é poderoso, mas ele não sabe o que você fez. Não vou tocar nesse assunto na oração, porque ele descobre. Ele sabe. Como diz o Mário Cortella, né, que eu admiro muito as falas dele, ele diz o seguinte: pessoa católica vai lá e escolhe uma missa curta para ser mais rápido, para ir para casa. Mas ele diz que o Deus dele é todo poderoso, mas escolhe uma missa curtinha. E se você diz que Deus é todo poderoso, por que ele acha que ele não sabe? Interessante que ele foi para um lugar onde não havia palavra de Deus. Ele pensou: quem sabe Deus não está lá, Deus não me vê. Ou então, fica quietinho que Deus não te acha. Só que Deus, Ele nos acha. E Ele nos acha bem encontrado, de uma forma que nós não temos o que fazer. Não que nós aqui sejamos fujões, mas assim, a vontade de Deus não é uma coisa fácil. Eu não estou aqui criticando Jonas, mas uma coisa que eu aprendo é que no livro de Jonas, depois que a gente lê os 4 capítulos, para mim foi assim: o livro começou a desaparecer e começou a entrar na minha frente um espelho. O objetivo principal do autor não foi criticar Jonas, mas colocar um espelho diante do leitor. É eu olhar para o livro e pensar assim: esse aqui sou eu fugindo, esse aqui sou eu em direção contrária, esse aqui sou eu dentro do peixe, esse aqui sou eu ressentido, magoado com Deus, esse aqui sou eu não entendendo o propósito de Deus, esse aqui sou eu, mas esse aqui sou eu alvo da sua graça e da sua misericórdia. Porque o Deus da segunda chance está aqui essa noite para abrir mais uma porta para nós. E o espelho de Deus, ele entra diante de nossos olhos no livro do profeta Jonas. Porque para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso renegar a minha. Porque o obstáculo na vida de Jonas não era a dureza do que Deus falou.
mas a vontade particular de Jonas, a vontade dele era ir para Tarsis, direção contrária. A vontade de Deus era Nínive. Então o problema não é a vontade de Deus, é a nossa, é a minha. Enquanto eu não morrer, Deus não vive em mim. Paulo disse, eu morri e agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, não vivo mais para mim. Eu vivo no Filho de Deus, é para Ele que eu vivo. Então a nossa vontade é o nosso maior obstáculo. Isso é o que eu aprendo. E outra coisa que eu aprendo no espelho da palavra é que vontade de fugir e desistir vem sempre. Vem sempre. Ah, mas é que o Jonas é um fujão. Eu também. Ah, mas Jonas teve vontade de desistir. Eu também. Só que não dá certo. Tipo assim, a vontade vem. Por quê? Porque a gente cansa, a gente se esgota, a gente se decepciona e a gente quer parar para resolver o problema, mas a gente não para resolver o problema, a gente anda resolvendo. A Bíblia diz, aquele que vai andando e chorando enquanto semeia a sua semente. Não dá para parar para chorar, a gente tem que continuar. E continuar não é fácil, porque a vontade de Deus às vezes é difícil de enfrentar. E dá vontade de desistir e de fugir. Isso dá em todo mundo. Mas a gente não consegue. Por que às vezes a gente não consegue desistir? Porque há um Deus que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. E quando as nossas forças se esvaem, tudo se acaba. E a gente diz, agora não tem mais jeito. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, recaio de novo em tuas mãos. Você rodou e aqui chegou, de novo aonde? Nas mãos do Todo-Poderoso. Você tentou escapar, desistir, fugir, aonde é que você está? Aqui exatamente, o peixe que te trouxe, o peixe que me trouxe, é graça e misericórdia de Deus, é a causa de não sermos consumidos. Porque mérito aqui no andar de baixo ninguém tem. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas a graça dele se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Uma coisa maravilhosa que eu aprendo como lição é a turbulência, tudo desabando, eles aliviando a carga no mar, o Jonas dormindo. Tranquilo, irmãos, de boa. Aí trouxeram ele para o meio do caos. Quando ele subiu no convés, que ele viu tudo aquilo, e os marinheiros assim, começa a ajudar a clamar, clama ao teu Deus. Aí ele diz assim, calma que eu resolvo. Calma que eu resolvo. Como que tu resolve? Ele assim, sou eu, me jogue no mar. Isso aqui é complicado. Uma professora disse assim para os alunos, venham ao quadro e escrevam a frase mais difícil de ser falada. Todo mundo escrever uma coisa, escrever outra, né? Mas foi o menino que escreveu lá assim, eu sou o culpado. Essa é difícil. Essa é difícil. Jonas diz assim, eu sou a causa, me jogue no mar. Digo que o maior obstáculo na obra de Deus, diz que o problema da obra são os obreiros, né? Mas eu digo que o pior problema da obra de Deus na minha vida é eu mesmo. Não é o diabo, sou eu. Não é? Até eu falei no rádio domingo passado, que tem esposas que elas são tão terríveis que o diabo chega para destruir e ele diz assim, já fizeram meu serviço, já está pronto. E fizeram melhor que eu ainda. Porque a Bíblia diz que a mulher tola destrói a casa com as próprias mãos. Pode ter um marido maravilhoso, um homem pode ter uma esposa maravilhosa. Se ele for tolo, ele destrói o seu lar, ele acaba com tudo. O diabo não precisa de nem se meter. A pessoa acaba sozinha. Agora, do outro modo, o diabo pode lutar como quiser contra a sua vida. Se a bênção de Deus está sobre você e você está andando na presença dele, pode estar dentro do peixe, você vai sair na praia. Pode estar em qualquer condição, Deus vai dar uma saída e vai restaurar seu lar. Eu creio, irmão, o poder restaurador de Deus é extraordinário.
Eu sei que tem muita coisa que é culpa minha, porque eu não sou perfeito. Para de procurar perfeição nos outros, você não tem. Mas eu queria um marido perfeito, você é perfeito? Mas eu queria um príncipe, você é princesa? Aí eu começo a olhar para mim e eu fico tolerante contigo. Porque eu também tenho as minhas mazelas, não é? Como diz um amigo meu, eu também estou com a fralda babada, né? Às vezes a gente fica olhando para a fralda do outro, babou a fralda, não, mas a gente também está com a fralda babada. Então todos nós carecemos da misericórdia de Deus. O profeta Jonas ensinou isso para a gente. Ele é nós fugindo da vontade de Deus para fazer a nossa. Ele diz, não, mas eu vou para a obra missionária, digo para a obra missionária, mas não é obra missionária não, é vencer o pecado que a gente gosta. É vencer a fofoca que às vezes a gente ajuda a espalhar. É vencer a mentira, é vencer o engano. É lutar contra a fama, contra a vontade de ficar rico e enganar os outros. É a vontade de trapacear que está dentro de nós. Vença os seus medos, os seus traumas, perdoe. Esse sou eu, irmãos. Tem um outro hino que diz assim: Pai, perdoa o meu jeito de pensar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com o bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço que eu erro outra vez. E uma coisa maravilhosa, 2:4, uma palavra de esperança. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Como é que um homem desse vai falar isso dentro de um peixe? Para o judeu não tinha nada mais gratificante do que enxergar o templo da casa de Deus de novo, que é o santuário de Deus. E rever o santuário de Deus era um voto de esperança. Era como ver o próprio Deus. Quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, não tinha um templo central para ele dizer, eu verei a tua habitação, como Davi falava. Então ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará sobre a terra, eu o verei com os meus olhos. Eu sei que ele está vivo. Eu estou definhando, mas ele vive. Eu estou desanimado, mas ele não. Eu posso estar em fraqueza dentro do peixe, mas Deus não é fraco. Eu posso estar a ponto de morrer, mas eis que Ele está vivo e poderoso para me salvar. Aí ele diz, Deus é poderoso para me fazer ver o templo outra vez, de novo. O que diz lá no 58 de Isaías? O povo que vai começar a construção juntando entulho. Como é que você começa uma casa juntando entulho? Eu ouvi uma ideia extraordinária. Passando aí o trabalho na construção desde os 12 anos, 13 anos, a vida inteira jogando entulho fora, a vida inteira. Resto de massa, tijolo, resto de tudo que é coisa dentro da obra, tudo lixo. Há alguns anos atrás alguém teve uma ideia, inventou uma máquina que moe tudo isso e vende para fazer aterro. Está rico. Construindo com entulhos. E lá no Isaías 58, Deus fala do povo que vai começar a reconstruir do pó, usando entulho. A gente não vai começar do topo, a gente vai começar com o que tem. Mulher, o que tens em tua casa, uma botija com um pouco de azeite, vai começar dali. O que é que tem? 5 peixinhos, 5 põe 2 peixinhos, vamos começar daí. O que é que tem? Não, mas não tem nada. Tem alguma coisa, se anime um pouquinho só, e do meio do entulho, começa a construir de novo, e de novo. Essa palavra de esperança que Jonas teve lá dentro, é para nós também, é para nós também. É uma palavra de esperança. Deus é misericordioso e dá graça em uma outra oportunidade. Oh, glória a Deus. Acho que a gente perde muita oportunidade, sabe? E tem oportunidade que não volta mais. Mas assim, a gente não presta atenção que os milagres são diários. E
que a nossa vida pode mudar muito de uma hora para outra, de um dia para o outro, e a gente ser grato a Deus pelo momento. A minha mente às vezes foge para o futuro, mas eu penso sempre, o momento, né? Aqui estou eu, grato a Deus, né? Minha Bíblia aberta diante dos irmãos, me sinto tão honrado. Eu ouvi uma mulher falar algo interessante, disse: se eu te der, você ganhar R$1 milhão amanhã, você vai ficar feliz? Vou ficar feliz. Hoje, vai ficar feliz? Vou. Por quê? Vou ajudar minha mãe, vou comprar mais um carro, vou comprar mais uma casa, tá. E se você ganhar R$10 milhões, você vai falar, 10 vezes mais feliz, vou ficar muito feliz. É muita grana, vai resolver uma porção de problema. Tá, mas a única condição de você receber esses 10 milhões seria a seguinte: você recebe hoje, amanhã você não levanta mais. Aí a pessoa diz: eu não quero. Está vendo? Levantar, só levantar. Uma coisa que para mim é tão difícil às vezes da cama. Eu acordo, mas não é difícil levantar. Eu tenho que levantar, mas eu fico me enrolando. Levantar vale R$10 milhões. Porque se alguém dissesse: Eliel, amanhã tu não vai mais levantar da cama, ou 10 milhões, fica com teus 10 milhões, eu quero levantar. Então, só levantar da cama já é um privilégio. Eu já tenho muito mais do que eu mereço. Como é que eu vou agradecer? Que palavras usar para esse Deus? O que eu falo para Deus, irmãos? O que eu digo para Ele aqui hoje? O quanto Deus tem feito? O que eu faço com tudo que Ele tem feito? O que eu posso fazer com isso tudo? Eu vou ficar reclamando, irmãos, que alguém tem mais do que eu vou ficar procrastinando, eu vou ficar resmungando pelos cantos, comparando a minha vida com a vida dos outros. Eu quero salmodiar e congratular-me com você essa noite, dizer: bendito seja o Senhor, que nos deu mais do que nós merecemos. Sofremos, é claro que sofremos, nos angustiamos, é claro, mas nós temos um Deus que acalma nosso coração no meio do cansaço e da dor, e nos ajuda a caminhar. Não está fácil para ninguém, irmãos. Tentar fugir dos problemas pode afetar a vida das outras pessoas que estão mais próximas de nós. E uma outra coisa que Jonas não conseguiu: fuja de ressentimento. Fuja de ressentimentos. O ressentimento, ele vai amordaçando a gente, ele vai enlaçando, ele vai sufocando, e ele vai se transformando numa mágoa. E aquela mágoa, ela começa a se tornar uma raiz que vai se espalhando e vai tomando conta de tudo, assim, igual na época do Covid, veio uma pessoa só para o Brasil, uma só, e daquela ali, milhões de pessoas aí foram infectados. E a mágoa, ela é assim também. E às vezes não é fácil, irmãos, você estar magoado e admitir. Não é fácil você lidar com isso. Mas Jonas, ele tinha um ressentimento com Nínive tão profundo, que a Bíblia diz que quando ele recebe a segunda chance, eu não sei onde é que o peixe vomitou ele, qual foi a praia, não sei, só sei dizer que Nínive está a 800 quilômetros da praia, ele teve que andar um monte ainda. Ele não foi vomitado em Nínive. Ele foi vomitado em Nínive. Não tem como, geograficamente não existe isso. Ele foi vomitado e teve que caminhar até lá. E quando ele chega lá na cidade, a Bíblia diz que a cidade era uma cidade grande, caminho de 3 dias. Jonas caminhou só um dia e falou 5 palavras. Alguém já falou, e eu ouvi muita gente dizer, não sei de onde é que tiraram isso, que Jonas pregou 40 dias e 40 noites. Não tem nada a ver, irmão. Jonas pregou um dia só, male male, como a gente costuma dizer, male male. Um dia só, que poderia ter percorrido em 3 dias, ele pregou só um dia, sentou e disse assim: não vão se arrepender e vai morrer todo mundo. Profeta do Senhor, profeta de Deus, que aqui nós cantamos: te louvarei,
Senhor, mata fulano de tal. Não importam as circunstâncias. Coloca numa cama, Senhor. Te adorarei, Senhor. Mostra para ele que tu era a minha vida. Senhor, humilha ele. Somente a ti, Jesus. O que adianta cantar? O que adianta cantar isso? Se no meu coração tem vingança, o que adianta cantar isso, irmãos? Eu vou te colocar já na mão do Senhor. Põe, mas assim, não vai melhorar a minha vida, porque na mão do Senhor é o melhor lugar para estar. Quisera eu estar sempre nas mãos do Senhor, irmãos, e ter a certeza disso. O desconforto de Jonas, quando o povo se arrependeu. Senhor, eu não disse, Senhor, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que tu ia fazer. Foi por causa disso que eu fugi para a Espanha. Eu sabia que tu és um Deus que tem compaixão e misericórdia. Eu sabia que tu é paciente, bondoso, que estás sempre pronto a mudar de ideia e não vai castigar. Jonas conhecia a natureza de Deus. Quando a gente conhece a natureza de Deus, a gente espalha Deus, a gente não espalha ódio, espalhe Deus. Olha só, aí ele vai e senta lá no morro, de boa, Moneri, senta lá de boa, igual antigamente que tinha culto para disciplina, sabe? Que tinha aqueles que nunca vinham, mas naquele dia vinha e sentava bem na frente, esfregava a mão e dizia, eu quero ver hoje. Porque tinha prazer de ver os outros sendo disciplinados. E Jonas sentou em cima do morro e cruzou as pernas e disse assim, beleza, agora vamos ver o resultado. Ele é o único profeta, o único pregador que eu conheço que ficou infeliz com o resultado positivo da pregação. Ele não gostou que estava boa a mensagem. Que coisa, pastor Travasso. Não gostou não. E ficou indignado. Aí o sol veio rachando, né? Pegou na cabeça do Jonas. Jonas ficou estressadinho. Deus vai lá, faz uma planta crescer. Que alegria. Graças a Deus por essa sombra. Esperar na sombra é melhor do que esperar no sol. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Aí vai um vermezinho lá e rói a planta. Secou de uma hora para outra, o sol, de novo em cima do Jonas. O Jonas começou, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Não poupou nem a planta, que Deus é esse? Não poupou essa planta tão bonita. Estava quase regando ela. O Senhor diz assim, Jonas, tivesses pena dessa planta, mas não tivesse pena de uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Para você é mais importante uma planta. Por isso que a gente diz assim, gente, a gente deve amar as pessoas e usar as coisas. A gente não pode usar as pessoas e amar as coisas. Às vezes briga por causa de um serrote, por causa de uma máquina de cortar madeira, por causa de qualquer coisa, uma panela de pressão, irmã. O teu tapuera, irmã, que a irmã não fala mais com a outra porque ela levou peixe e não trouxe o tapuera. Irmã, pelo amor de Deus, irmã, compra outro e segue sua vida. Não, irmão, vai me pagar, está me devendo 50. Faz quanto tempo? Faz um ano. Ele não paga mais, irmã. Segue a tua vida, ele não vai mais pagar, acredita em mim. Não, eu estou com as roupas aí, eu estou esperando emagrecer para usar. Não vai dar, irmã, deixa alguém levar para usar. E acabou. Deixa de ser possessivo. E o teu coração vai descansar. Aprenda a usar as coisas. Tudo aqui nesse mundo é passageiro, irmão. Tudo vai embora, nada fica. E às vezes a gente fica medindo a vida dos outros por causa do carro que anda. Tudo vai virar sucata e vai ser prensado para virar sucata, para ser prensado e virar sucata de novo, e de novo, e de novo. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós valemos muito mais do que isso. E eu tenho que parar.
na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do peixe. Gritei e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus. Deus ouviu o irmão Jonas e Deus ouviu a nossa igreja aqui essa noite também. Amém. Obrigado, pastor.